Sabe aquela sensação de decorar uma fórmula de matemática para a prova e uma semana depois, puf, sumiu? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás do aprendizado que realmente fica, sabe? E tentar entender por que tanta coisa que a gente aprende na escola simplesmente evapora. É uma coisa que todo mundo já passou, né? A gente se mata de estudar por horas, tira até uma nota boa, e aí, de repente, a informação parece que nunca existiu. Dá uma raiva, né? Pois é, isso tem nome. É o que a gente pode chamar de armadilha da memorização. O grande problema é que, muitas vezes, a escola incentiva a gente a construir um verdadeiro castelo de cartas. A gente vai lá, empilha um fato aqui, uma data ali, mas não tem uma base, sabe? Não tem uma compreensão real por baixo. Aí vem qualquer ventinho, uma pergunta um pouco diferente e pronto, tudo desmorona. É um conhecimento super frágil, porque ele não está conectado a nada de verdade. Ok, mas e se tiver um jeito melhor de fazer isso? Pois é, tem. Existe uma abordagem chamada ensino desenvolvimental que propõe uma virada de chave, assim, radical na forma como a gente aprende. A ideia é parar de ser só um colecionador de fatos, sabe? E começar a pensar como um verdadeiro cientista do conhecimento. Bora ver como isso funciona na prática? Então a gente pode pensar em duas maneiras de raciocinar. De um lado tem o pensamento cotidiano. É tipo assim, você vê um cisne, ele é branco. Vê mais um, branco de novo. Aí você conclui, beleza, todos os cisnes são brancos. É ir do exemplo para a regra. O problema é que é muito fácil errar assim, né? Agora, do outro lado tem o pensamento teórico. Ele faz o caminho inverso. Ele começa com um princípio geral, tipo a lei da gravidade, para só então entender por que a maçã cai e também por que a Lua fica lá orbitando a Terra. É um jeito de pensar muito, mas muito mais poderoso. E aqui está a grande sacada, a virada de chave mesmo. O objetivo do aprendizado de verdade não é só entulhar a cabeça de informação, não é sobre quantidade, é sobre construir um modelo mental do mundo. Pensa num mapa mental, quase como um GPS interno que ajuda a gente a se localizar, a navegar pelas situações, tomar decisões melhores e, claro, resolver problemas de um jeito muito mais esperto. Beleza, mas como que se constrói esse mapa mental, afinal? O segredo, a chave para esse pensamento teórico todo é encontrar a ideia central, aquilo que realmente define um conceito. É o que a gente vai chamar aqui de núcleo essencial. E aqui, olha, presta atenção que esse é o pulo do gato que muda o jogo tudo. O núcleo essencial é aquela característica que é suficiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a única coisa que, se estiver ali, pronto, já definiu o conceito. Pensa só, um monte de coisa pode ser necessária, ou seja, faz parte do pacote. Mas não é o que define, não é a alma do negócio, entende? Para a gente entender isso na prática, vamos pegar um exemplo bem forte e complexo. Vamos pensar no conceito de escravidão. O que você vê que é o núcleo essencial disso? O que realmente define a escravidão? Olha só essa tabela. Na coluna da direita, a gente vê coisas terríveis, como exploração, trabalho forçado, falta de liberdade. Tudo isso é, sim, necessário na escravidão, mas não é suficiente para definir. Por quê? Pensa bem, um trabalhador numa fábrica pode ser super explorado, um prisioneiro não tem liberdade, mas eles não são escravos. O que define a escravidão, o núcleo essencial dela, está ali na coluna da esquerda. É a posse, a ideia de que uma pessoa pode ser propriedade de outra. É isso, essa é a característica central. E essa lógica, gente, funciona para absolutamente tudo. Pensa numa planta. O que faz uma planta ser uma planta? Não é ter folha verde ou caule. O núcleo essencial é a capacidade de fazer fotossíntese. Outro exemplo, na biologia, o que define o sexo biológico? Não são as características que a gente vê por fora, mas sim os cromossomos. A lição é essa, parar de olhar só para as aparências e ir atrás daquela engrenagem central que faz a coisa toda funcionar. Ok. Então, como é que a gente leva isso para a sala de aula? Ou para o nosso próprio aprendizado, né? Porque existe uma diferença gigantesca entre fazer um exercício de decoreba e encarar um problema de verdade, um que te força a pensar. Pensa naquelas tarefas clássicas de escola, sabe? Complete a lacuna, marque X na resposta certa. Aquilo é um exercício. Ele só testa se você consegue lembrar de uma coisa, reconhecer uma definição. Não exige que se pense de verdade. É a mesma coisa que ensinar um papagaio a repetir uma palavra. Ele fala, mas não faz a menor ideia do que está dizendo. Ele só repete o som. Agora, olha essa pergunta. E se as plantas pudessem crescer num galpão, sem terra e sem luz do sol? Ué, isso é o que a gente chama de situação-problema. Essa ideia da hidroponia num lugar fechado
cria uma contradição total com aquele modelo mental que a maioria tem de que planta precisa de sol e terra. Para resolver essa, não adianta decorar, tem que pensar. E é aí que a mágica do aprendizado real acontece. O problema te obriga a pensar. Primeiro vem a contradição. Ué, como assim sem sol? Isso te empurra para uma investigação. Peraí, a planta precisa do sol ou ela precisa da luz do sol? E aí vem a grande revelação. Ela não precisa do sol, ela precisa de comprimentos de onda de luz específicos. E com isso, o que acontece? Aquele modelo mental antigo, meio capenga, é destruído, e um novo, muito mais preciso e poderoso, é construído no lugar. Isso é aprender. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que a verdadeira missão de um professor, e, na verdade, de qualquer pessoa que queira aprender para valer, não é ser um entregador de fatos, tipo um delivery de informação. Não, é ser um arquiteto de mentes. E esse trabalho de arquiteto tem um mapa, um passo a passo. Primeiro, encontrar o núcleo essencial daquela ideia. Segundo, entender o que a pessoa já pensa sobre o assunto. Qual é o modelo mental dela agora. E terceiro, criar uma situação-problema, um desafio, que force essa pessoa a quebrar o modelo antigo. O resultado disso tudo é um conhecimento que não fica preso na prova. É um entendimento flexível, consciente, que dá para levar e usar em qualquer lugar. Tem uma citação que resume isso perfeitamente. Ela diz que aprender não é só adquirir coisa nova, é reconfigurar o que a gente já tem. Pensa nisso. Aprender não é colocar mais um tijolinho na parede. É pegar a planta da casa inteira e redesenhar. É uma reconfiguração completa daquele nosso GPS interno, do nosso mapa do mundo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Quantas ideias geniais será que passaram batido na nossa vida, não por falta de capacidade, de jeito nenhum, mas simplesmente porque ensinaram para a gente a decorar o nome das peças em vez de mostrar como a máquina funciona de verdade? Fica aí a reflexão.